primeiro eu gostaria de agradecer o convite, poder falar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Bom, não preciso mais me apresentar, fui muito bem apresentada, muito obrigada. Essa foi minha trajetória até aqui. E eu vim para falar para vocês um pouquinho sobre a emissão de raio-x em regiões de formação estelar. Esse trabalho foi parte do meu trabalho de doutorado e também do meu pós-doc na França. Ele deu origem a um artigo que foi publicado esse ano, e se chama Uma população bimodal revelada pelo satélite. Dá uma afastada do... Está muito perto? Não, só para não ficar... Deixa eu tirar isso. Acho que a bolsa está falhando também. Bom, aí tá bom. Desculpa. Então, eu vou falar um pouquinho da motivação desse trabalho, as observações feitas em raio-x, as contrapartidas infravermelho, uma comparação com as informações obtidas nos dois comprimentos de onda, discussões e conclusões. Bom, CMAR1 é uma região de formação estelar que está na constelação do Cão Maior, então dá para ver durante a noite. Não dá para ver exatamente Opa. Não dá para ver exatamente essa região, mas a gente sabe que ela está por aqui. Como eu disse, é uma região de formação estelar, e ela tem esse formato tipo Shell, né? Também chamada nebulosa da Águia, e ela está razoavelmente próxima de nós, é mais ou menos 1 quiloparsec. Acho que se vocês acompanharam outros trabalhos, em geral são coisas bem mais distantes. Os primeiros trabalhos, né, sobre essa região dizia que a formação estelar nela deveria ter sido induzida por um remanescente de supernova antigo, ou por ventos estelares fortes, ou então que era uma região H2 fóssil. No fim das contas, a gente vai descobrir que é um pouquinho de tudo. Se a gente adotasse o cenário de indução, então seria esperado que as estrelas mais velhas estariam desse lado, uma vez que a explosão de supernova tenha ocorrido nessa parte, então ela deve ter empurrado o gás para formar essa estrutura, né? Só que então era esperado que desse lado a gente tivesse os primeiros objetos que foram formados a partir da explosão de supernova, enquanto aqui estariam os mais jovens que ainda estão sendo formados. O que acontece é que Gregório Reta, em 2009, fez um estudo baseado em dados Rossat, que também são dados em raio-x, e verificou a existência de um aglomerado mais velho desse lado da nuvem, desse lado da estrutura filamentar. Então, nós propusemos observações com o satélite XMM, que é um satélite mais sensível do que o Rossat, para investigar a população estelar jovem nessa região. Mas você fala, tá, mas por que estudar estrelas jovens em raio-x? Bom, primeiro, porque em quase toda a parte pré-sequência principal, ou seja, em toda a sua juventude, na verdade, antes dela virar estrela, né, que a gente chama de fase pré-sequência principal, ela emite, as estrelas emitem em raio-x, tanto na parte protoestelar, quanto na fase de T-Tauri clássicas, que são quando elas já têm um disco, quanto nas Weak T-Tauri, quando esse disco ele já praticamente sumiu, até chegar na sequência principal. Na sequência principal, então, a maioria dessas estrelas seriam como o Sol. Não sei se vocês sabem, mas existem várias observações em raio-x do Sol,
mas a gente só consegue observar, ter uma boa observação de raio-x do Sol porque ele está muito próximo, porque a emissão dele é mais fraca. Quando os objetos já estão mais evoluídos, essa emissão é muito fraca. Por quê? Esses objetos tão jovens emitem tanto em raio-x. Quando a gente fala de estrelas massivas, elas evoluem muito rápido, então elas morrem muito rápido. E a emissão em raio-x está associada aos ventos dessas estrelas. Elas são muito massivas, elas ejetam bastante material, e o choque desse material com a nuvem em que elas se encontram é que geram essa emissão de raio-x. Aqui a gente tem um exemplo. No caso das estrelas Tetauris clássicas, que são estrelas que já têm disco, essa emissão em raio-x se dá pelo transporte de matéria do disco para a estrela. Então, em geral, isso aqui é um esquema mais ou menos de uma estrela Tetauri, a gente tem um disco aqui. E esse material, ele é acretado na estrela por tubos magnéticos, né? Quando o material cai na estrela é que tem essa emissão de raio-x. E aí tem a emissão em ferro, que é uma linha bastante interessante em raio-x. E no caso das estrelas Tetauris de linhas fracas, que são as estrelas que não possuem mais o disco, a emissão é semelhante, é um processo semelhante ao que ocorre no Sol, só que no caso das estrelas, nas Tetauris, Weak Tetauris, que a gente chama, né, as Tetauris de linhas fracas, esse processo ele é muito mais intenso porque a estrela em si ela é quase que totalmente convectiva. Então, não sei se vocês têm uma familiaridade com isso, mas a convecção imagina quando a gente esquenta uma panela de água. Então, a gente tem um calor muito grande na parte de baixo, e quando ela começa a ferver, ela começa a borbulhar, ou seja, o calor ele é transmitido para a superfície através dessas bolhas. O que acontece nessas estrelas, assim como no Sol, é um processo semelhante, que geram o que a gente chama de flare, né, que são esses arcos de material, né, de plasma na superfície da estrela, e por reconexão magnética ele acaba emitindo raio-x. E, no caso, essa é a emissão mais forte que a gente consegue detectar. Para vocês terem ideia das características, né, da emissão em raio-x, né, em estrelas jovens, principalmente as de baixa massa, a luminosidade X vai de 10 a 28 até 10 a 32 ergs por segundo. A luminosidade em raio-x com relação à luminosidade bolométrica dessas estrelas, ou seja, a relação da emissão X com relação a toda a emissão em todos os comprimentos de onda dessas estrelas é de 10 a menos 4, ou seja, ela é muito brilhante. Você fala assim, 10 a menos 4 parece uma coisa muito pequena. Mas se você pensar em toda, né, a luminosidade emitida pela estrela, acreditem, é uma quantidade bastante razoável. Em geral, o processo é Bremsstrahlung, com uma temperatura, né? No caso em raio-x, a gente chama de temperatura o KT, que é dados em kV. Vocês devem perceber que cada comprimento de onda tem suas especialidades, né? Cada um mede a energia de alguma forma, chama a energia medida de alguma forma. No caso do raio-x, é em kV. E os flares, que são esses fenômenos, eles podem durar da ordem de minutos até dias, mas em geral são da ordem de horas, nesse tipo de objeto. Os principais satélites de raio-x que a gente trabalha atualmente é o Rossat, que já parou de funcionar, mas ainda existe um monte de dados sobre ele, e ainda tem bastante gente utilizando esses dados. O Chandra,
e o XMM Newton, que nasceram quando o Rosati morreu, digamos assim, e que estão funcionando até hoje. E, em particular, eu vou falar um pouquinho do XMM Newton, que foi o que eu usei para fazer o meu trabalho. Uma coisa interessante. Por que são observados em satélites e não telescópios no solo, né? Porque os comprimentos de raio-x são muito pequenos, então ele é muito facilmente espalhado pela atmosfera. Então, se a gente for esperar a detecção de raio-x aqui, a gente vai ficar a vida toda para conseguir obter informação em raio-x. E mesmo com os satélites que estão fora, né, da atmosfera, a estatística, a obtenção de dados em raio-x, ela é muito menor do que no óptico e no infravermelho, por exemplo. Então, o satélite XMM ele tem 3 câmeras, PN, MOS1 e MOS2. A PN é a câmera mais sensível, onde a gente consegue obter mais informações. Ao contrário da maioria dos telescópios de óptico e infravermelho, o campo de visão do XMM ele é muito grande, é na ordem de 30 minutos, enquanto os telescópios têm da ordem de 5 minutos de diâmetro, às vezes menos. E ele consegue captar fótons, né, com energia de 0,2 a 10 keV. E, por ser de uma nova geração, ele é 10 vezes mais sensível do que o Rosati. Por isso que nós pedimos observações com ele. Eu não cheguei a comentar, mas no trabalho de Gregório Retten, de 2009, eles conseguiram detectar cerca de 100 fontes em raio-x, né, na região de CMA-R1, que é essa região aqui. E nós obtivemos 4 campos, que dá mais ou menos 45 minutos de raio, né, dessa região, bem em cima da estrutura, né, filamentar aqui, para a gente conseguir estudar tanto o lado de dentro, que é onde tem ainda bastante gás e poeira para ser transformado em estrela, quanto na parte de fora, onde foi encontrado o aglomerado mais velho, que já não tem tanto gás no seu entorno. Vocês podem ver aqui, isso aqui é uma observação em raio-x. Isso aqui são imagens sobrepostas das 3 câmeras. Vocês podem ver que ele é bem fraquinho com relação a uma imagem no óptico. Essa aqui é uma imagem do DSS no filtro R, e aqui é uma imagem em raio-x. Então, vocês já perceberam que a estatística aí é bastante pobre, né? Para vocês terem ideia, as observações que nós tivemos são da ordem de 30 quilosegundos, ou seja, mais ou menos 18 horas para observação de cada campo. E se você for fazer observação em óptico e infravermelho, você vai precisar fazer muito mais observações porque os campos são pequenos, mas as observações são mais rápidas. Então, para fazer a detecção das fontes, né, nessa região, a gente usou tanto os dados da câmera PN, como um mosaico das 3 câmeras. Por que a necessidade de usar as 3 câmeras? Porque, em geral, tem buracos entre os CCDs, e para a gente não perder informação nesses gaps, a gente sobrepõe as imagens. Mas, basicamente, toda a análise foi feita apenas com os dados da câmera PN. E, como eu comentei, com os dados Rosati, a gente tinha cerca de 100 fontes. Aqui a gente já conseguiu quase que 400 fontes. E o campo Rosati ele é maior ainda do que o XMM, ou seja, a gente conseguiu uma profundidade bem maior
de objetos. Quais são os produtos das observações em raio-x? Basicamente, é contagens, né, de fótons, que a gente transforma em fluxo. Curva de luz, que é, como eu falei, as observações são extensas, então a gente consegue construir uma curva de luz, ou seja, a emissão temporal dos objetos, e o espectro, que é bem mais pobre do que espectros no óptico e no infravermelho, mas ainda assim a gente consegue modelar algumas fontes e obter alguns parâmetros, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Com os fluxos, né, com as contagens, a gente usa diagramas de razão de dureza, que na verdade é como se fosse um diagrama cor-cor, só que em raio-x. E assim, como eu falei, as observações em raio-x são em geral de 0,2 a 10 keV. Diferente do óptico e do infravermelho, que a gente tem bandas bem específicas, em raio-x a gente constrói as bandas que a gente quer. Então, eu quero uma banda de energia, por exemplo, de 0,5 até 1 kV, eu posso criar essas bandas. Então, isso é um diferencial que a gente tem das observações no óptico e no infravermelho. Eu estou fazendo essa comparação entre óptico e infravermelho porque é o mais habitual, que normalmente as pessoas usam para fazer ciência em astronomia. Então, acho que talvez vocês tenham um pouquinho mais de familiaridade. Essa razão de dureza é uma subtração da taxa de contagens em bandas diferentes, dividido pela soma da taxa de contagem nessas duas bandas. Por que eles falam razão de dureza, então? Porque em raio-x é comum a gente dizer raio-x soft ou hard. Em português a gente usa também raio-x mole e raio-x duro. Os raios-x moles são os raios-x de menor energia, até mais ou menos 2 kV, enquanto que os raios-x duros são os mais energéticos, já quase 10 kV. Para os objetos estelares, a gente espera que a emissão seja de raio-x mole, enquanto que para objetos extragalácticos a emissão deve ser de raio-x duro. Então isso permite que a gente construa essas grades, esses são modelos simulados, tanto para emissão térmica, que são essas grades em vermelho, quanto a emissão em lei de potência, que seria o esperado para objetos extragalácticos, para tentar separar o que é objeto jovem do que é objeto extragaláctico. Aqui a gente tem dois tipos de diagrama de razão de dureza. Esse primeiro é baseado em cores, né, esperadas para objetos estelares, principalmente os jovens, enquanto que esse daqui é para trabalhos, baseado em trabalhos de objetos extragalácticos. E a grande sacada é o seguinte, que em cada campo observado, a estatística é de que 90% dos objetos observados sejam estelares. E como a gente sabe que a emissão de objetos mais velhos é muito fraca, a gente não consegue detectar, então, assim, raio-x é uma excelente ferramenta para encontrar objetos estelares jovens. Por isso é que a gente usa para esse tipo de trabalho. Com os diagramas de razão de dureza, a gente divide o que é compatível com o modelo térmico, que aí são o que a gente espera que seja estelar, os que são compatíveis com o modelo de lei de potência e
Como vocês podem ver, tem uma parte aqui que ele se sobrepõe e tem vários objetos aí no meio. A partir desses diagramas, a gente conseguiu que 181 objetos são compatíveis com o modelo estelar, então provavelmente são estrelas jovens, enquanto só 11 que são só compatíveis com o delay de potência, e ainda a gente tem alguns aí que estão na intersecção. E vários outros que não estão em nenhum lugar e nem no outro, talvez porque não tenha emissão em alguma das bandas que a gente usou. Então por que não usou bandas melhores, já que você pode escolher? Porque essas foram as melhores. A gente fez vários testes de várias bandas e essas que a gente usou foram as que deram melhores resultados. O outro produto é a curva de luz, que, como eu falei, é uma série temporal, né, da emissão. Então, são taxas de contagens ao longo do tempo de exposição, que eu falei para vocês, da ordem de 30 quilosegundos. E o que é interessante tirar dessa curva de luz? Os flares, que são esses eventos, né, bastante energéticos, e a gente consegue observar numa curva de luz como um pico. Quando isso acontece, né, quando a gente tem aquele arco que expulsa a matéria plasma de dentro da estrela, a emissão em raio-x ela cresce bastante e depois vai decaindo ao longo do tempo. Para vocês terem ideia, isso aqui é uma curva de luz com flare, e isso é uma curva de luz da emissão normal de uma fonte em raio-x. Como eu falei, esses flares, é esperado que eles sejam da ordem de minutos até dias. Os de vários dias a gente não conseguiu detectar, porque nossas observações são de aproximadamente 18 horas. E como é que a gente faz a identificação desses flares? Primeiro, a gente procura por variações, ou seja, emissões que são superiores a essa expressão aqui, que em geral, a gente usa a parte... Isso aqui é o que a gente chama de emissão elevada, a gente tira através dessa expressão. E quando a gente tem taxas de contagem acima desse ponto, a gente diz que tem uma variação, que tem alguma anomalia. Além dos flares, tem a questão de binaridade, ou seja, a gente pode ter curvas de luz que são periódicas. Isso a gente não abordou no trabalho, mas a gente encontrou algumas dessas curvas de luz. E, para dizer se é flare ou não, a gente considera as taxas de contagens que são 3 vezes acima do resíduo. Então, nós encontramos 32 fontes com variações e apenas 13 fontes com flares, ou flares parciais. Para confirmar esses flares, a gente usou o critério de Stelzer, que leva em conta a amplitude, né, dessas curvas de luz e a derivada delas. Nós também consideramos os flares parciais, que é quando a gente consegue pegar só uma parte do evento, ou seja, aqui a gente tem um flare completo, mas seria como se a gente observasse só essa parte, quando ele já estivesse ocorrendo. Aí aqui tem alguns exemplos de flares parciais, ou seja, a gente só pega a detecção que está decaindo. Então aqui, só para mostrar para vocês as características dos flares que a gente obteve. A energia desses flares são bastante altas, são da ordem de 10 a 33 ergs, mais ou menos. E o tempo de variação que a gente conseguiu foi da ordem de 2 quilosegundos até 23 quilosegundos, mais ou menos para vocês terem ideia, são
flares da ordem de minutos, de 30 minutos até 7 horas. Aqui nós temos uma comparação da energia dos flares que a gente obteve com os flares de objetos jovens de outras regiões de formação estelar. No caso aqui, das bolinhas e dos quadradinhos em cinza, são da nuvem de Taurus. Então, aqui está separado entre Taurus clássicas e fracas. E também da região de Eta Camaleonte. E a gente vê que os flares que nós observamos são bem característicos de objetos jovens. Então, provavelmente, esses objetos que emitiram raio-x são estrelas, são do tipo T Tauri. O último produto que a gente obtém das emissões em raio-x são espectros. Como eu falei, as observações em raio-x são bastante pobres, então a gente só consegue obter o espectro das fontes mais brilhantes. Então, daquelas quase 400 fontes que a gente tirou, a gente só conseguiu obter espectro de 21 delas. Essa daqui é uma das mais brilhantes, obviamente. Isso aqui, essa coisinha aqui, que parece quase nada, é a linha de ferro que eu comentei, que tem nas T Tauri clássicas. Então, para esses objetos, a gente obtém a densidade colunar de hidrogênio, onde a gente tira o avermelhamento da estrela ou da região. Para esse trabalho, a gente adotou o modelo APEC, que é um modelo de plasma térmico, onde a gente consegue obter a temperatura da estrela e o fluxo emitido por ela. Por que isso é importante? Porque das observações em raio-x, a gente só tem taxa de contagens. Então, a gente tem que transformar essas taxas de contagem em fluxo. Aqui, só para vocês terem ideia, os parâmetros que a gente obteve para cada uma das fontes, o valor médio desses parâmetros. E a parte importante de obter os fluxos, como eu falei, é que a gente usa ele para calibrar as outras fontes, as fontes menos brilhantes que a gente só tem a taxa de contagem. Então, a partir do fluxo que a gente consegue com os modelos, né, com os espectros, e a taxa de contagem para eles que a gente já tem, a gente consegue fazer uma relação, que é basicamente linear, e encontrar os fluxos para todas as fontes em raio-x que nós obtivemos. E com isso, a gente também consegue calcular a luminosidade, que é como se calcula todas as luminosidades, que é a relação da distância com o fluxo. Lembrando que essa região está a 1 kPa, então a gente usou essa informação. E com isso a gente constrói os diagramas de luminosidade X. E esses diagramas, eles, em geral, são usados para verificar a idade do aglomerado ou da região que você está estudando. Então, aqui, assim, em cor-de-rosa, é um aglomerado Colinder 69, que tem uma distribuição de luminosidade X bastante parecida com a nossa. Então, é esperado que o nossos aglomerados, que nossa região tenha idade semelhante. Mas vocês podem ver aqui que não estão, estão separados em cada um dos campos. Lembra que eu mostrei que foram 4 campos estudados? Vocês podem ver que a emissão não é igual nos 4 campos. Então, é esperado que tenha uma diferença de idades aí entre os campos. Só que, além dos poucos objetos que a gente consegue obter a temperatura e o fluxo, a gente não consegue caracterizar toda uma população só com dados em raio-x. Então, em geral, o que a gente faz é procurar as contrapartidas infravermelhas. E por que contrapartidas infravermelhas? Porque, em geral, esses objetos já estão ainda dentro da nuvem e a emissão em óptico ela é
um pouco mais difícil de obter. Então, raio-x e o infravermelho eles têm uma aceptabilidade semelhante. A gente consegue obter o mesmo tipo de informação nesses dois comprimentos de onda. Então, para obter as contrapartidas infravermelhas, a gente constrói um anel em torno de cada uma das fontes de 10 arcsegundos de raio. Isso é muito grande quando a gente compara com observações no infravermelho, por exemplo, que o raio das fontes são da ordem de 1 segundo de arco. Então, para vocês verem, é um negócio bem robusto, não é tão exato e tão bonitinho quanto óptico e infravermelho. Então, nós fizemos uma busca por contrapartidas Schumacher, então conseguimos 340 fontes Schumacher, né, contrapartidas no infravermelho próximo, e 157 contrapartidas no infravermelho médio. Com os dados do infravermelho médio, a gente consegue classificar esses objetos, são objetos de classe 1, que são aqueles bem embebidos, os objetos de classe 2, que em geral são as T-Tauri clássicas, né, que são os objetos com disco, e os de classe 3, que são já os objetos sem disco. Então aqui ficam os objetos de classe 3, classe 2 e classe 1. Com os dados Schumacher, a gente usa diagramas cor-magnitude, no qual a gente ajusta isócronas. Nesse trabalho eu usei isócronas de CS para determinar a massa e as idades. Então, essas linhas verticais, elas são as isócronas, o que dá a idade, né, dos objetos, e essas horizontais são as trilhas evolutivas de mesma massa. Então, como é que a gente determina a massa e a idade de um objeto? Então, a gente pega cada quadradinho aqui. Aqui eu só coloquei algumas das isócronas, porque senão ia ficar muito poluído, mas a gente usa muito mais isócronas. Então, a gente vê quantos objetos tem em cada intervalo e aí calcula a massa e a idade a partir do local onde elas se encontram aqui. A gente também tem os diagramas cor-cor, que mostram onde estão a maioria dos objetos com disco, que são os que estão ali acima dessa linha, que é a linha de T-Tauris. E aqui, esses objetos em azul são os objetos classe 1 e classe 2 que a gente obteve com essa classificação, ou seja, são objetos que têm disco. Nesses objetos são esperados que eles tenham um excesso no infravermelho, exatamente por causa do disco. Então, a maioria deles caem fora das isócronas. Aí, para esses objetos, a gente não consegue determinar nem massa nem idade. A gente sabe que são objetos jovens, porque tem um excesso infravermelho, mas a gente não consegue esses parâmetros. Nesse trabalho, nós escolhemos uma melhor amostra para fazer comparações, que estão nessa faixa de massa, entre essa faixa de massa e essa faixa de idade, dentro da linha de sequência principal, que são essas linhas aqui. A partir das massas que a gente obtém com esse método, a gente calcula a função de massa inicial. Em geral, a gente tenta ajustar um modelo semelhante ao de Salpeter, para o qual é esperado que esse valor de Xi seja 1,35. Em média, a gente conseguiu um valor próximo, mas cada um desses campos tem uma peculiaridade. E a gente também conseguiu ajustar a log normal, que é esse cinza, de Chabrier. Ou seja, a distribuição que a gente encontra de massas é razoável. Nós também construímos histogramas de idades, então nós dividimos a nossa amostra em 0,3 até 5 milhões de anos, entre 5 e 10 milhões, que são os objetos jovens, de 5 a 10 milhões de anos, que são os objetos de massa intermediária, de idade intermediária, e os acima de 10 milhões, que a gente conseguiu achar até 55
milhões de anos, que são os objetos mais velhos. Aqui a gente tem cada campo diferente. Então, esse aqui é o campo oeste, que é o que está do lado esquerdo da nuvem. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente na imagem só, que vai ficar um pouquinho mais claro. Enquanto que esse aqui é o oeste, que foi onde Gregório Retten achou uma população mais velha. E, de fato, a gente encontra essa população mais velha, mas a gente ainda encontra aproximadamente 20% da população mais jovem. Vou falar um pouquinho disso depois. Uma coisa bacana de se fazer é juntar a informação, tanto em raio-x quanto no infravermelho. Então, a gente pode construir esse diagrama que correlaciona o fluxo em raio-x com a magnitude J no infravermelho. E a gente vê que as estrelas T Tauri, elas seguem uma tendência, que é essa daqui, onde a maioria dos nossos objetos cai. No entanto, a gente tem objetos aqui nessa parte de baixo, que são o que a gente espera que sejam objetos Herbig. Ou seja, são objetos mais massivos, que são mais brilhantes no infravermelho, mas que têm uma emissão mais baixa em raio-x. E os objetos que estão aqui em cima, ou são objetos extragalácticos, ou seja, que são muito fracos no infravermelho e têm uma emissão forte em raio-x, ou são objetos que não foram resolvidos. De repente, são sistemas binários que a gente conseguiu a magnitude na banda J de uma estrela, mas a emissão em raio-x a gente está considerando duas estrelas. Que lembra que eu falei que o raio que a gente obtém informação é de 10 segundos de arco. Tem contrapartidas que às vezes a gente tem fontes em raio-x que às vezes a gente encontra 4 ou 5 contrapartidas no infravermelho. Uma outra coisa é relacionar a luminosidade X com a massa, que a gente tem a luminosidade X pela massa. E quando a gente compara com observações de outras regiões, a gente vê que a nossa amostra ela é bastante incompleta para menos do que 0,5 massas solares. Isso porque a gente precisaria de observações mais profundas, com mais tempos de observação. Mas, assim, a partir de 0,5 massas solares dá para fazer bastante coisa, e dá para estudar bastante objeto. Essas outras regiões de formação estelar, que é Taurus e Órion, elas estão muito mais próximas. Então, você consegue enxergar objetos mais fracos com mais ou menos a mesma quantidade de tempo de observação. E a parte bacana também é comparar as idades e as massas com a emissão de CO. A emissão de CO, ela diz quanto material tem disponível para a formação de estrelas. Ou seja, conta sobre o gás e a poeira que tem dentro da nuvem. Opa. E como eu falei, aqui é aquela mesma estrutura, isso aqui é um mapa de CO. Então, a gente tem a estrutura filamentar aqui, onde tem a maior parte do gás. Aqui a gente encontra quase nada, onde estão os objetos mais velhos. E aqui, essa parte ainda tem um tanto de emissão, ainda tem um tanto de gás e poeira. Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui é a distribuição das idades em cada um dos campos. Então, em azul clarinho aqui, são os objetos mais velhos. Então, a gente vê que nesse campo, a maioria dos objetos são mais velhos, enquanto que os losangos em magenta são a população mais jovem, até 5 milhões de anos. Então, a gente vê que boa parte dela está aqui. E os quadradinhos pretos são a população de massa intermediária. Aqui, os xizinhos são todos os objetos com excesso infravermelho, que a gente obteve dos diagramas
cor magnitude, e esses em azul escuro são os objetos que a gente classificou como classe 1 e classe 2. Juntando o que a gente conseguiu classificar com raio-x e infravermelho, a gente confirmou que 118 são objetos jovens, ou seja, que eles são compatíveis, nós conseguimos a confirmação tanto no infravermelho quanto em raio-x. 185 provavelmente são objetos jovens, provavelmente são objetos da nuvem, mas a gente só conseguiu confirmar ou com raio-x ou com infravermelho. E ainda tem 84 que permanece aí com necessidade de mais dados para a gente descobrir que tipo de objeto que é. A gente já está chegando ao final, vou tentar ser um pouquinho rápido, que o horário já está avançando. Eu mostrei já para vocês um pouquinho sobre a distribuição das massas com relação ao gás e poeira, né? E aqui, para essa análise final, a gente também adicionou os dados do Rosat, de Gregório Reta, em 2009, que são as cruzinhas, enquanto as nossas observações são losangos. Então, a gente pode ver que, com os dados Rosat, a gente tem um campo maior, né, do que esse campo grandão aqui, e a gente consegue ver um pouquinho além. Então, aqui a gente encontra objetos mais jovens, mas você pode ver que, talvez não tão claramente quanto eu que estou mais próximo, mas aqui a gente tem uma emissãozinha de CO, a gente tem um pouco de gás, e não tem aqui. Então, a gente tem aqui bastante emissão, bastante gás e poeira, aqui a gente tem só um pouquinho, e aqui a gente não tem quase nada. Então, os objetos mais velhos, a gente tem bastante nessa parte aqui. Aqui a gente também tem. Então, a gente pode ver que a gente tem objetos em toda a região, objetos mais velhos em toda a região. E o que diferencia é a grande quantidade de objetos mais jovens desse lado. E aqui tem mais alguns também, que vou falar um pouquinho das hipóteses por que isso acontece. Aqui a gente mostra a distribuição das fontes com relação às massas. Então, aqui estão os objetos mais massivos, e aí eles estão aqui fora. Se vocês olharem, é quase que esses objetos... Esses objetos mais jovens são esses mais massivos, quase todos. É esperado, porque objetos muito massivos, com 10 milhões de anos, já deixaram de existir, certo? E isso eu acho que é o que acontece, e aqui a gente não vê. De 1 a 2 massas solares a gente vê em toda a região, e os objetos mais fracos, a maioria estão do lado, a gente observa do lado de cá. Então, a gente foi olhar, a gente abriu aqui num diagrama só, os objetos mais velhos de baixa massa, que a gente vê que falta aqui nessa região. Então, a gente dividiu em... Aqui é toda a faixa de 0,5 massas solares, e a gente dividiu de 0,5 até 0,8 e de 0,5 até 0,7. A gente vê que de 0,5 até 0,7 a gente não vê nada de objeto desse lado. Por que isso acontece? Porque provavelmente a gente não consegue observar esses objetos mais velhos. A emissão e raio-x deles são mais fracas. Por isso que a gente tem essa ausência aqui. Enquanto que para objetos mais jovens a gente ainda consegue detectar, porque essa emissão é um pouco mais forte. Então, assim, nesse trabalho a gente conseguiu verificar que existe uma distribuição bimodal de estrelas. A gente tem uma quantidade grande de objetos com menos de 5 milhões de anos, enquanto que uma grande quantidade também com mais que 10 milhões de anos. Elas coexistem no mesmo espaço. No entanto, o lado onde a gente tem
gás e poeira, a gente tem uma concentração maior dos objetos de menor massa, enquanto que do outro lado estão a maioria de objetos mais velhos. Do lado oeste da nuvem, né, que é o lado de cá. A ausência de estrelas de baixa massa, a gente acha que está relacionado à baixa emissão de raio-x desses objetos mais velhos. A ausência de estrelas de alta massa deve ter ocorrido porque esses objetos com mais de 10 milhões de anos, eles já explodiram, então ele já sofreu uma grande perda de massa, e isso que deve ter, que a gente chama de varrer, né, deve ter varrido o gás do lado oeste da nuvem, por isso que a gente quase não vê gás e poeira. Enquanto que do lado leste, a gente tem o maior número de objetos com 5 milhões de anos. As estrelas com disco estão quase todas lá. Aqui a gente pode ver que a maioria dos azuis estão desse lado da nuvem. Lembrando que os objetos com disco são os objetos mais jovens, né? Opa, estou indo para o lado errado. E a gente também encontra algumas estrelas Hering, o que sugere um episódio de formação estelar posterior àquele primeiro, ou seja, aquelas com mais de 10 milhões de anos, que pode ter sido causado pela compressão do gás deste lado, nesse sentido, causado pelas estrelas mais massivas que já se extinguiram, e por esse lado, por um outro mecanismo, que provavelmente foi uma explosão de supernova. Existe um trabalho em andamento aí para mostrar que, na verdade, foram 3 explosões de supernova com menos de 5 milhões de anos. E, considerando as idades dos membros e a distribuição, nós sugerimos que houveram pelo menos 2 episódios de formação estelar que ocorreram na região. Um primeiro mais antigo, com mais de 10 milhões de anos, que foi a primeira formação estelar, que foi ocorrendo de forma mais lenta e tranquila, que está caminhando para o final, e uma mais recente, mais rápida, que está consumindo, com menos de 5 milhões de anos, que está consumindo todo o material restante da nuvem. Atualmente, essa região está passando já pelos estágios finais de formação estelar, então esse último episódio ele deve consumir todo o material que está lá. Em pelo menos 10 milhões de anos, a gente não vai ter mais formação estelar nessa região, e com isso vão sobrar só as estrelinhas que vão sobreviver, que vão seguir assim como o Sol na região. Isso é um pouco triste, mas sim, ela está morrendo. Bom, e é isso. Muito obrigada. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Você falou das emissões de raio-x, pelo que eu entendi, então, tem algumas emissões que vêm de transições do átomo, assim, né, como as linhas de ferro, mas a maioria, na verdade, são partículas que são espalhadas. Isso. Por eventos não atômicos, não simplesmente atômicos. Sim. Mais alguma pergunta? Por que do ferro? Oi? Por que do ferro? A linha de emissão do ferro vem daqui. Ó. É a energia que envolvida no fenômeno, né? Mas ele vem aqui. Opa. Nossa, está lá longe. Aqui. Vem do choque mesmo das partículas nesses tubos de acreção. Né? O choque das partículas do disco com esse tubo magnético. Foi identificada alguma diferença de
Não. Para estrelas jovens, na verdade, a gente tentou obter a metalicidade pelos modelos, né, pelos espectros, mas são muito próximos para esses objetos. Até porque aqui a gente está tratando de uma região de formação estelar que, mesmo que tenha tido mais do que um episódio, não é o suficiente para ter uma diferença de metalicidade notável. Assim, é esperado que todas tenham tido a mesma metalicidade. Então, todas elas foram formadas depois da explosão de supernova, ou das explosões de supernova. Não é possível identificar objetos formados antes. Não, a gente tem objetos que foram formados no primeiro surto, que aí a gente não sabe muito bem como foram, e os formados na segunda. Mas as nossas observações não foram, como é que se diz? Sensíveis o suficiente para verificar essa diferença. E a gente acredita que não deve ter tido uma diferença muito grande. Como eu falei, a gente só tem 21 espectros. Fazer uma estatística com 21 espectros é meio um pouquinho forçoso dizer, olha, tem... Até porque a maioria dos espectros estão do lado jovem da nuvem. Então... O que permite que o campo de divisão seja maior para raio-x? Ou, na verdade, é uma necessidade, dado que a gente tem movimentos de onda menores? Eu acho que é uma questão da construção do satélite mesmo. Também a gente tem a questão de que está no espaço, você não vai mandar um negocinho pequenininho. Você, em geral, manda um trambolhão. Mas, assim, o campo do Chandra ele é menorzinho. Ele é mais sensível do que o XMM, mas ele é menorzinho. Eu acho que é um pouco da necessidade das observações em raio-x. Ter um campo maior para você precisar de menos observações, digamos assim, menos tempo de observação. Quais são as principais fontes de contaminação em raio-x? Basicamente, é objeto extragaláctico. Como se diz? Ai, fugiu o nome. Quasares? Não. Que tem o disco, núcleo ativo de galáxias. A ideia é mais ou menos a mesma, né? Você tem um disco e a interação da matéria com o disco aqui emite em raio-x. Mais perguntas? Bom, então vamos agradecer a Thaís. Bom, então aí semana que vem é feriado, mas na próxima a gente retorna. Obrigado. Imagina, foi meio demorado. Não, tá bom. Em geral, tem gente que às vezes demora mais do que